Diego segue aqui com a gente, como sempre, para o Conexão Brasília. O Diego, a gente tem acompanhado aqui a questão dos debates que tem mudado, né? Em São Paulo houve até alguma contestação de algumas campanhas, entendendo que a gente está tendo muito debate um atrás do outro e tal, e que muitas vezes o formato deveria mudar para não ficar tão monótono. Como é que isso está batendo aí na política em Brasília, Diego? Esse é um assunto que sempre vem à tona, né, Renato, quando a gente começa a campanha eleitoral, e a gente começou a campanha eleitoral oficialmente para o pleito municipal de outubro. Por consequência, começaram os debates. Eu fui começar a ver, claro, por ossos de ofício, né? E de novo, Nonato, eu senti o que a gente costuma chamar de vergonha alheia, viu? O primeiro debate, que foi da Bandeirantes, eu estava assistindo no sofá da minha sala, eu fui encolhendo no sofá, assim, ó, quase afundei no sofá, de tanta vergonha que eu senti. E para alguns, dá adrenalina, né? O pessoal fica, eba, guerra, isso, xinga ele, isso, devolve para ele. Eu não, eu fico com vergonha, eu fico assim, caramba, que tristeza. Esses aí são os candidatos. É claro que não por todos os candidatos, não estou aqui generalizando, mas pela situação, pelo cenário de maneira geral, pela forma como boa parte desses candidatos discutem as propostas, ou quando tem propostas para serem discutidas entre si. Lá em Teresina, minha cidade, capital do Piauí, a gente viu o atual prefeito dando uma cabeçada no adversário, né, num vídeo que viralizou aí, e teve gente que gostou. Aí eu tenho vergonha alheia, Nonato, não é nem do candidato somente, é dos eleitores também, né? E qual que é a novidade? Assim, sempre teve confusão em debate, né? Não vamos aqui nos atrever a falar que é uma novidade, confusão em debate mal debatido, digamos assim. Isso não é uma novidade, né? Há muitos e muitos anos a gente vê, sempre que chega a campanha eleitoral, debates sendo muitas vezes infrutíferos. Talvez a novidade sejam as redes sociais, né? Pancadaria sempre teve, discussão e briga sempre houve também. Agora talvez a novidade seja essa, muitos candidatos que se preocupam realmente, não no que está acontecendo ali naquele momento, mas em fazer algo ou em dizer algo que minutos depois, que horas depois, que no dia seguinte vai servir para aqueles cortes nas redes sociais e aí viralizar. E aí, diante disso, Renato, e da sua pergunta também aqui ao abrir a coluna Conexão Brasília, eu fiquei me perguntando sobre os formatos. Já tentaram tanta coisa, né? Cada vez que tem uma eleição, algum veículo de comunicação tenta inventar um formato diferente. E aí eu fiquei me perguntando qual seria o futuro desses debates. E acabei ouvindo ontem aqui em Brasília um monte de gente de espectros políticos completamente diferentes, de estados diferentes, e a gente vai ouvir agora várias opiniões de parlamentares, deputados e senadores aqui em Brasília sobre esse assunto, para a gente refletir junto com o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM. A gente começa ouvindo a opinião do deputado federal Marcel Van Hatten, ele que é do Novo, do Rio Grande do Sul. Discordo totalmente com o fim dos debates. Os debates precisam continuar existindo porque ali as ideias são confrontadas. E mesmo os cortes são necessários porque cada candidato consegue dar mais espaço para a sua forma de ver o mundo por meio de um trecho objetivo do programa. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, experiente político aqui em Brasília, também nos deu a sua opinião. Vamos ouvi-lo, por gentileza. Objetivamente, o debate é indispensável, especialmente na televisão, porque ele permite ao eleitor identificar-se com o candidato, se concorda ou não concorda, e também fazer o seu julgamento das atitudes, das reações, dos escapismos e da forma serena ou não com que ele responde uma pergunta ou uma provocação. Depois de me mandar esse áudio, Nonato, o senador Espiridião Amin ainda me complementou com uma mensagem dizendo que é nos debates que o eleitor conhece o caráter dos candidatos. O deputado federal Paulderney Avelino, do União Brasil do Amazonas, também deu a sua opinião. Vamos ouvi-lo. Essa questão da lacração não vem de agora, né? É coisa que é recente, mas não foi criado nesta campanha. Portanto, quem quiser lacrar, eu acho que tem que ser completamente ignorado durante esse debate, ou tem que responder também à altura aquele que é vítima da lacração. Eu entendo também que não há como não ter debate durante uma campanha eleitoral. Você vê que o debate é bom, né, Nonato? O debate sobre os debates, esse debate é bom.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também nos deu a sua opinião aqui, um áudio exclusivo para o jornalismo da Nova Brasil FM. Vamos ouvi-lo. Se não tiver debate, se não tiver entrevistas, onde cada um coloca o seu ponto de vista, como que você vai ter claro a tendência daquele que for eleito em relação, por exemplo, à questão social, aos direitos humanos, ao combate aos preconceitos, à luta das mulheres, enfim, as causas que são de interesse de todo o povo brasileiro. E a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, para a gente concluir aqui essa série de opiniões que eu colhi ontem aqui em Brasília sobre esse assunto, também falou conosco sobre os debates e o futuro dos debates. Vamos ouvi-la. Os candidatos a prefeitos, eles também precisam ter um pouco mais de consciência e aproveitar esse espaço para apresentar melhor as suas propostas, para ir para o embate com os seus adversários, justamente ali confrontando ideias, né? E não achando que pode ser simplesmente uma reprodução daquilo que o eleitor busca na sua rede social, porque ali é um público já selecionado, um público que te segue, que gosta das suas ideias. Na TV é todo mundo, não tem as bolhas, não tem os algoritmos de... Interessante esse argumento aí da Sâmia, né? O debate ainda como uma forma de, digamos assim, democratizar a discussão política em plena campanha eleitoral. Nonato, para finalizar, eu vou fazer aqui uma confissão pública no ar, ao vivo, dizendo que depois do primeiro debate que eu assisti na semana passada para essa corrida eleitoral de outubro, eu tive um sentimento que depois eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu não estou querendo censurar, né? Que absurdo, que horror. Mas eu fiquei me perguntando assim, será que os debates políticos ainda valem a pena? Será que não dá mais para deixar somente sabatinas e entrevistas, porque aí não tira ainda o direito do eleitor de conhecer os seus candidatos e as suas propostas? Mas será que os debates precisam continuar acontecendo? Porque viraram, alguns ouvintes aqui já estão, enquanto eu estou falando, mandando mensagens aqui, ó, debates vergonhosos, virou uma zona no Brasil. Então, eu concordo muito com esses nossos ouvintes que estão acompanhando agora e dando essas suas opiniões. E aí eu fiquei me perguntando, será? Mas depois de ouvir tanta gente ontem aqui em Brasília, Nonato, eu acho arriscada essa minha opinião. Acho que tem que ter sim os debates. Agora, é uma tristeza, eu não consigo me animar com esses debates aí. Só uma curiosidade para concluir e devolver para você, Nonato. Lá nos primórdios da propaganda eleitoral na televisão, não existia esse negócio de tempo de TV, de propagandinha com música, com gente sorrindo, batendo palma, com jingle. Não. Sabe o que que era? Era um cidadão, um candidato ou a candidata, sentado num estúdio com um fundo neutro, todo mundo tinha o mesmo tempo e tinha ali aquele período para apresentar as suas propostas. Eu acho que eu estou ficando velho, estou aqui com os cabelinhos brancos, apesar da cara de jovem, então eu acho que eu estou defendendo o retorno a isso, viu, Nonato? Que a gente volte com a propaganda, ó, cada um tem o mesmo tempo, cada um fala aí o que vai fazer, se não falar nenhuma proposta, aí interrompe e o camarada tem que voltar até ele falar alguma proposta sem ficar criticando o outro e falando de si mesmo. Enfim, é um assunto polêmico para dedéu, todo mundo tem opinião sobre isso, mas eu só reafirmo que não ajuda em nada no debate político, nem para essa nossa democracia que a gente tanto fala, viu, Nonato? Essas discussões, essas lacrações, eu acho que muito mais atrapalha do que qualquer outra coisa durante esses debates que, repito, eu tenho mais vergonha alheia do que qualquer outra coisa também. Imagino, mas acho que a gente tem que pensar também, né, Diego, em elevar o nível desse debate também. Já que ele existe, vamos procurar elevar esse nível, trazer mais propostas, né, para a população, como você bem destacou. E aí a população também tem que descartar aquele candidato que está lá para lacrar, que está lá para não apresentar absolutamente nada ou apenas fazendo joguinho para criticar o outro. Tem que ir no candidato que tem proposta, senão realmente a tendência é degringolar mais do que já está. Obrigado, Diego. Até amanhã. Até amanhã, Nonato.